Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade icimiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante do curso de licenciatura em Contabilidade e Autoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bem, venho desta presente maneira, ou desta presente forma, apresentar mais um trabalho ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente mestre Abílio Mchanga. Bem, faço desta missão ao meu trabalho. Bem, como tema de trabalho, temos aqui a norma 18, né? A norma, né, de contabilidade e relato financeiro. A norma 18, ela nos fala sobre a imparidade, né, ou perdas por imparidade, aquilo que são imparidade de ativos. Bem, objetivo da norma 18. A norma, ela tem como objetivo, né, estabelecer aquilo que são os procedimentos contabilísticos, né? Os procedimentos que uma entidade ela deve aplicar para assegurar que os ativos, né, que os ativos registrados por um valor superior à sua quantia, né, pelo valor, né? A norma 18, neste caso, ela tem um objetivo de assegurar que os seus ativos que estão registrados por uma quantia não superior a uma quantia recuperável. Então, quando a quantia registrada ela excede a quantia recuperável. Então, estamos a dizer que o objetivo da norma é saber quando a quantia registrada ela excede a quantia recuperável. E o ativo, quando encontra-se em paridade, estamos a falar de deve ser reconhecida como uma perda por imparidade. Estamos a falar que a norma ela estabelece regras para eventual reversão dessa perda. Se um ativo ele encontra-se em paridade, deve ser conhecido como paridade. A norma, neste caso, ele exige, né, ou a norma estabelece regras para eventual reversão dessa perda. Então, estamos a dizer que a norma ela exige uma entidade reconheça uma perda para imparidade e especifica as circunstâncias em que a entidade ela deve reverter esta perda. Bem, âmbito da norma. A norma ela aplica-se para a contabilização daquilo que são perdas por imparidade, né? Então, a norma ela aplica-se a perdas por imparidade dos ativos, menos aos inventários. Estamos a falar da norma 9, estamos a falar dos contratos de construção, a norma 10, estamos a falar do impostos diferidos, estamos a falar da norma 12, estamos a falar dos benefícios empregados, falar da norma 19, estamos a falar dos ativos financeiros, estamos a falar da norma 25, estamos a falar de propriedades de investimentos mensurados pelo justo valor, estamos a falar da norma 16, né? Propriedades de investimentos mensurados pelo justo valor. Estamos a falar de ativos biológicos, que é a norma 11, e estamos a falar de ativos detidos para venda, né? Neste caso, que são os ativos, aqueles que são os ativos não correntes, né? Estamos a falar da norma 22. Então, estamos a dizer que, contudo, né? Contudo, a norma ela aplica-se a ativos que estão numa quantia elevada, né? E esta quantia, ou seja, por uma quantia revalorizada. Então, estamos a falar que a norma ela aplica-se a ativos que estão registrados pelo seu justo valor, né? De acordo com as outras normas. E depois é que resultam de uma aplicação do modelo de revalorização previsto na norma 13. Estamos a falar daquilo que é o modelo de justo valor, né? A norma 13 ela fala de ativos tangíveis. Então, temos que identificar um ativo revalorizado porque pode estar em paridade e depende dos fundamentos usados para determinar aquele justo valor. Então, estamos a dizer que se o justo valor do ativo, neste caso, ele se o justo valor do ativo é o seu valor de mercado, podemos dizer que a única diferença entre o justo valor do ativo e o seu justo valor, menos os custos de vender, são os custos diretos para alienar o ativo. Então, na identificação de paridade, estamos a dizer que uma entidade
ele deve identificar, né, deve avaliar no final de cada período se existem, né, aquilo que chamamos indícios de paridade. Então, quando um ativo está em paridade, estamos a dizer que é quando há uma queda significativa do seu valor de mercado. Existe uma queda significativa do seu valor de mercado. Então quando é que há indícios externos, né? Há alterações tecnológicas ou econômicas desfavoráveis para este ativo. Então, um ativo, ele cai em paridade. Estamos a falar disso de indícios externos, né? Estamos a dizer que um ativo, ele entra em paridade quando existe também aquilo que chamamos de aumento das taxas de juros. São indícios externos da perda por imparidade, né? Ou também temos aqui o valor líquido da empresa superior à sua capitalização do mercado. Ou seja, o valor líquido da empresa ele é superior à sua capitalização do mercado. E temos indícios internos. Temos a obsolência ou obsolescência ou danos físicos, né? Estamos a falar que houve uma imparidade por obsolescência ou danos físicos. Então, também temos aquilo que chamamos de mudanças no uso do ativo, né? Também temos desempenho inferior ao esperado. Então, esses critérios são critérios que nos ajudam a identificar aquilo que é uma imparidade. Então, temos aqui os testes obrigatórios para a imparidade. Então, estamos a dizer que para a presente norma, a norma 18, né, que fala sobre a imparidade, estamos a dizer que a imparidade ela deve ser testada anualmente. Então, é obrigatório que haja teste da imparidade anualmente. E os ativos com vida útil indeterminada também devemos saber quais ativos intangíveis com vida útil indeterminada. Também temos ativos intangíveis ainda não disponíveis para o uso. Temos o goodwill adquirido em concentrações empresarial, mesmo sem indícios de imparidade. Então, quantia recuperável ou mensuração da quantia recuperável. Bem, dissemos que nem sempre é necessário, né, determinar que o justo valor do ativo menos os custos da venda. Quer o seu valor de uso, né, também. Então, se qualquer das quantias né, do justo valor da venda ou justo valor do ativo, ela exceder a quantia restada do ativo, o ativo ele não está em paridade e não é necessário estimar a quantia recuperável. Então, como é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que é possível determinar, né? É onde entra o justo valor menos custos de venda, ou custos de vender, e dizemos que é possível identificar este justo valor menos custos de vender, mesmo quando um ativo ele não é negociado no mercado ativo. Mas só que estamos a dizer que por vezes não será possível determinar o seu justo valor menos os custos da venda, porque não há um outro sítio ou não há uma outra base para fazer uma estimativa fiável da quantia, né? Por isso estamos a dizer que não é preciso ser negociado no mercado ativo, mas só que não haverá uma base para fazer uma estimativa fiável da sua quantia a obter na venda daquele ativo. Por quê? Porque se quiséssemos ter uma estimativa daquele bem ou daquele bem, sim, nós tínhamos que ter como base aquele mercado. Temos que dizer que o mercado, neste caso, estamos a dizer que o mercado ele estará inativo. Então, o justo valor menos custo de venda seria aquele valor que seria obtido na venda do ativo. Então, estes seriam deduzidos os custos da alienação. Então, temos aqui o valor de uso. Estamos a dizer que se não há razão para crer que o valor de uso do ativo ele exceda na materialidade do seu justo valor,
menos aquilo que são os custos de venda, né? O justo valor do ativo, ele passa, né? Ele pode ser usado como uma quantia recuperável. E esta quantia recuperável, neste caso, ela é, ela é frequentemente, né? De um caso de um ativo dedido para venda ou caso dedido para alienação. Podemos dizer o quê? Porque o valor de uso do ativo detido para alienação, ele consiste principalmente no proveito líquido da alienação. Passo aqui na determinação do valor de uso. Bem, para determinar o valor do uso, nós temos que ter em cálculo, nós temos que ter em mente que o cálculo do valor do uso, ele considera os fluxos de caixas futuros esperados. Então, fazemos aquilo que é uma estimativa a se acrescer sobre esses fluxos de caixa. Estamos a dizer que fazemos fluxos de caixa de futuros esperados. Então, também temos aquilo que chamamos de valor temporal do dinheiro. Então, o valor de tempo deste dinheiro. Então, também determinamos os riscos específicos do ativo. Quais são os riscos desse ativo? Então, quais é que são os principais riscos desse ativo? Então, também temos a taxa de desconto adequada, que seria aquilo que é uma taxa de desconto para que tanto beneficie o cliente como a empresa em si. Então, para calcular ou para determinar o valor de uso, nós usamos a fórmula valor presente de fluxo de caixa futuro. Seria valor de uso seria igual a valor presentes do fluxo de caixas futuros. Então, estes são os critérios, né, daquilo que são as determinações do valor de uso. Então, temos os fluxos de caixa utilizados. Nos fluxos de caixa utilizados, eles devem incluir, certo que devem incluir entradas de caixa provenientes daquele ativo. Devem incluir também saídas necessárias para gerar essas entradas. Então, as entradas, elas dependem de certas saídas. Estamos a dizer que, em certo momento, nós precisamos daquilo que são as saídas, né? As saídas necessárias para para a entrada de caixa nesses provenientes. Estamos a dizer também que o valor residual esperado na alienação final, ele não deve incluir tanto atividades de financiamento, impostos sobre rendimento e reestruturação futuras não prováveis. Então, a atividade sobre financiamento, estamos a falar da norma 25, imposto sobre rendimento, estamos a falar da norma 12. Então, e estas reestruturações futuras não aprovadas. Então, reconhecimento da perda por imparidade. Quando é que existe reconhecimento de uma perda por imparidade? Dizemos que existe reconhecimento de uma perda por imparidade quando a sua quantia registrada ela excede a sua quantia recuperável. Então, há uma perda por imparidade quando a sua quantia de registro ele é maior que a sua quantia de recuperação. Estamos a dizer que nós compramos uma caixa de bombom a 500, mas nós, epa, só que depois aconteceu o seguinte, a dar um exemplo claro, específico, né? Aconteceu que nós deixamos cair aquele bem, houve um estrago daquele bem. Então, o valor, é claro que a quantia recuperável daquele valor será mais baixa, porque o valor que nós teremos que pagar para aquele bem danificado não será igual à quantia registrada ou aquele valor que nós usamos como compra. Então, estamos a dizer o quê? Que reduz-se o valor contabilístico do ativo. E a sua perda ela é reconhecida imediatamente nos resultados. Então, a perda que acontecerá neste valor, nós temos que, vai ser reconhecida imediatamente nos resultados. Então, nós compramos a caixa de bombom por 500 e o seu valor recuperável, já foi estimado em 350 mil por causa daqueles estragos. Então, nós reconhecemos aqueles 150 de imediato naqueles que serão os nossos resultados. Então, temos aqui unidades geradoras de caixa. Chamamos das UGCs. Unidades geradoras de caixa, estamos a falar de quando não é possível determinar a quantia recuperável de um ativo individual, nós temos que analisar-se a unidade geradora de caixa. Então,
é o menor grupo de ativos que gera entradas de caixa independentes. Estamos a falar de lojas, estamos a falar de fábrica, estamos a falar de filial. Então, também temos aqui goodwill e a imparidade. Estamos a dizer que o goodwill deve ser imputado a unidades gerais unidades gerais de caixa que beneficiam-se da aquisição. Então, e esse deve ser testado anualmente quanto à imparidade. Então, temos aqui uma regra importante. As perdas por imparidade do goodwill, elas são reconhecidas nos resultados e essas perdas, elas não podem ser revertidas de uma forma posterior ou posteriormente. Temos aqui imparidade numa unidade geral, unidade geral caixa. Então, quando uma unidade geral caixa ou uma UGC ela apresenta imparidade, esta perda é distribuída pela seguinte ordem. Temos aqui o goodwill, a restante de ativos da unidade proporcionalmente. Temos aqui temos que o goodwill, temos restantes ativos proporcionalmente. Temos que também nenhum ativo ele pode ser reduzido abaixo do justo valor menos os custos de vender. Estamos a falar do valor de uso, estamos a falar do valor zero. Então, reversão da imparidade. A reversão ocorre quando existam evidências, né, de recuperação do valor do ativo. Então, a reversão da imparidade, quando nós temos que nós recuperamos aquele nosso valor do ativo. Então, nós voltamos para aquilo que é o nosso valor contabilístico, né? Então, que é o nosso valor de registro. Então, quando houve melhorias nas condições econômicas ou operacionais. E também deve regir ou abrigar uma certa condição. A reversão ela não pode ser, ela não pode elevar o ativo acima do valor que teria se nunca tivesse sido registrada uma imparidade. Então, temos aqui a reversão do goodwill. O goodwill ele deve ser, neste caso, na regra da norma, temos que uma imparidade é reconhecida para o goodwill. E esta imparidade para o goodwill, ela nunca deve ser revertida, mesmo que existam melhorias futuras. Então, na goodwill, nós não revertemos, porque temos que uma imparidade reconhecida para o goodwill, ela nunca pode ser revertida, mesmo que existam melhorias futuras. Então, temos aqui as divulgações obrigatórias. Nas divulgações obrigatórias, nós temos que a entidade ela deve divulgar tanto as perdas por imparidades reconhecidas, tanto as reversões efetuadas, tanto os ativos afetados, tanto os métodos utilizados na determinação da quantia recuperável e os pressupostos adoptados e também a taxa de desconto aplicadas. Bem, passamos destas para os nossos exercícios. Temos aqui como primeiro exercício o valor de uso de uma máquina. Não. O valor de uso de uma máquina é de 300. O seu valor realizável é de 200. E o seu valor líquido contabilístico é de 400. E neste caso, existem incidentes de revalorização de 60 meticais relacionados com essa máquina. Verifique se existe uma perda por imparidade do ativo. Em caso afirmativo, proponha o lançamento contabilístico. Nós dissemos que o quê? Que o valor de uso é de 300. O valor realizável é de 200. E o seu valor líquido contabilístico é de 400. Dissemos que existe perda por imparidade quando o valor contabilístico ele é maior ao seu valor, neste caso, recuperável. Então, neste caso, nós pensamos que existe uma perda por imparidade. Então, temos que o valor recuperável é de 300, né? O maior entre o valor de uso e o valor realizável, sendo que o valor líquido contabilístico é de 400, né? Teremos que reconhecer uma perda por imparidade de 100 meticais. Pois que? Portanto, a dizer que faremos os seguintes lançamentos. Teremos a 5621, 5621 sim, que fazem parte da conta 5, estamos a falar da conta capital, né? Temos as 5621, excedentes de revalorização antes dos impostos diferidos, no valor de 60, porque nós estamos a dizer que teremos que fazer aquele lançamento para aquilo que são. Temos no início do nosso exercício, tivemos uma excedente de reversão de 60 meticais. Então, tivemos uma diferença entre o valor realizável e o valor contabilístico de 100 meticais. Então, estamos a dizer o quê?
que tivemos a 5621 excedentes de revalorização antes do imposto deferido no valor de 60. Tivemos a perdas por imparidades, que fazem parte da 643, perdas por imparidade do período, nem estamos a falar desses períodos de ativos tangíveis, no valor de 40. E essas duas contas, tanto a 5621, a 643, elas entram a debitar. Então, acreditar nós teremos a 392, que é a imparidade acumulada de investimento de capital, e classificamos como ativos tangíveis, e este sai a crédito no valor de 100 mil. Temos aqui para o nosso segundo exercício, né? Penso que este já ficou claro. Que é o valor do uso, né? Neste caso explicamos que houve um incidente de revalorização, ou porque, né? Porque o seu valor, neste caso, o seu valor contabilístico foi maior que o valor recuperável. Então, temos aqui um outro caso. Temos que um ativo tangível estava com vida útil indefinida. E esta este ativo tangível, ele foi escriturado no ano N por 250 mil. O teste de imparidade, ele esteve efetuado. O teste de imparidade efetuado indicou que no ano N mais 1, o valor recuperável era de 150 mil. E no ano N mais 2, passou para 290 mil. Efetua os lançamentos aplicáveis nos anos N mais 1 e ano N mais 2, assumindo que existia uma taxa de IRPC de 30%. Bem, para o ano N mais 1, nós assumimos, né, que havia, neste caso, que havia uma perda, né? Assumimos que havia uma perda, que houve uma perda por imparidade no valor de 100 mil. Porque dissemos que o quê? Dissemos que o seu valor, né, de venda no ano N foi de 250 mil e no ano N mais 1 foi de 150 mil. Então, nós faremos aquilo que é a subtração de seu valor, né, líquido, que é aquele valor de compra, ou valor contabilístico, né, que são de 150 mil menos os 150 mil. Depois de fazer este lançamento, ou depois de fazer esses cálculos, nós fazemos aquilo que é os nossos lançamentos, onde reconhecemos sim que houve uma perda por imparidade do período. Então, nós lançamos na conta 644, perdas por imparidade do período, estamos a falar dos ativos tangíveis, no valor de 100 mil. Temos também, vamos debitar, acreditar a 393, imparidade acumulada de investimento. Isso estamos a falar do capital, né? Perda de investimento de capital, estamos a falar de ativos tangíveis, no valor de 100 mil. Bom, continuando. No ano N mais 2, nós tivemos aqui, dissemos que houve no ano N mais 2, o seu valor recuperável, né, passou para 290 mil. Então, estamos fazendo esses lançamentos, assumindo também uma taxa, né, 30% de RPC. Então, tivemos aqui a 393 no ano N mais 2, imparidade acumulável de investimento de capital, ativo de investimento no valor de 100 mil a débito. Também tivemos a 744, né? A 744 que é a nossa conta de rendimentos. Tivemos a 744 a acreditar no valor de 100 mil, porque a 7414 é a conta de reversões do período de perda por imparidade. Por quê? Porque nós assumimos que no ano N mais 2 nós tivemos um valor recuperável maior que o valor contabilístico. E então, passamos por outro exercício. Então, diz o seguinte: uma sociedade, ela adquiriu no ano N uma sociedade por 900 mil.
tendo apurado um goodwill de 250 mil. Então, no ano N mais 1, ou no ano 1, o goodwill implícito passou para 300 mil. No ano N mais 2 para 100 mil. E no ano N mais 3 para 190 mil. Bem, efetua os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Bem, para este exercício, nós temos o quê? Que o valor do goodwill, uma vez fixado, ele não muda. Porque temos que, por mais que existam melhorias, né, naquela definição que nós temos que, por mais que existam melhorias do ativo, o goodwill ele em si, ele não muda, ele não é revertido. Então, o valor do goodwill, uma vez fixado em definitivo, ele não pode ser mais aumentado. Então, no entanto, estaremos sujeitos a um teste de paridade. E este teste de paridade pode ser reduzido, não podendo, subsequentemente, reverter-se a perdas reconhecidas. Assim, o lançamento a efetuar será: nós fazemos a 642, né? Que são perdas por imparidade do período de vencimento, no valor de 150 mil, e creditamos a 333 goodwill, isso em contas consolidadas, no valor de 55 mil. Bem como podemos também creditar a conta de investimento financeiro, né? Estamos a falar em contas individuais. Então, a 333 estamos a falar de contas consolidadas e investimentos financeiros estamos a falar em contas individuais. Bom, é desta que termino aquilo que é a minha explicação sobre a norma 18 e muito carimambo por ter acompanhado até aqui. Até mais uma outra apresentação.